Diferente da humanidade em outras épocas, nós existimos além do nosso corpo físico. Estamos aqui e na rede. Cada aspecto da nossa existência trafega também pelo fluxo digital. Nossas identidades, relacionamentos, nossas preferências, nossos defeitos e prazeres. A internet talvez nos conheça melhor do que nos conhecemos a nós mesmos. Sabendo disso, agora imagine. Imagine se alguém pudesse ter controle total da internet. Os brasileiros passam, em média, mais de 9 horas conectados por dia. Um mundo digital com fronteiras e regras ainda maleáveis, onde quem controla o fluxo de informações ganha poder substancial para controlar também o mundo físico. Mas se considerarmos que mesmo sem acessar a rede, continuamos existindo nela, com as nossas movimentações bancárias, registros médicos, nossos cadastros em serviços públicos e privados, o número de brasileiros conectados é de fato muito maior. Ao redor do mundo, governos e corporações tentam controlar a internet. No Brasil, a primeira tentativa mais contundente de controlar a internet foi a PL 84/99, do então senador mineiro Eduardo Azeredo. Nesse projeto de lei, além de medidas de censura, estava a obrigatoriedade de guardar todos os registros de navegação de todos os brasileiros por 3 anos. Por isso, foi apelidado de AI-5 digital. Após tramitar por quase 10 anos no Legislativo, a aprovação da Lei Azeredo finalmente apareceu como uma possibilidade concreta em 2009. Foi aí que começou a reação. Começa praticamente no Fórum Internacional de Software Livre, quando o então presidente Lula vê uma moçada abrir uma faixa dizendo assim: vete o AI-5 digital, presidente. E aí ele diz: eu não vou vetar porque não vai ser aprovado. E aí ele sugere ali no microfone aberto, na frente de inúmeros programadores, hackers e tal, que o então ministro da Justiça começasse a discutir um projeto alternativo. E aí o Tarso Genro, com a equipe dele, traz o pessoal da GV para fazer uma proposta inicial, mas a grande jogada foi abrir a discussão dessa proposta inicial para a prática colaborativa. Então, no site, que era do MINC, de Cultura Digital, começa as pessoas a trabalharem a proposta inicial. Foi um projeto construído pela sociedade, por vários ativistas, e aí ele vai para o Congresso Nacional. Quando ele chega no Congresso Nacional, é nomeada uma comissão especial, onde o Molon é o relator. Mas o que corria nos bastidores, né? É que o ministro da Comunicação da Dilma era muito influenciado pelo lobby aí das operadoras de telecom. E aí o que acontece? O Marco Civil tinha um grande opositor dentro do governo, que era o próprio ministro Paulo Bernardo. E em junho de 2013, aí tem as manifestações de rua e um pouco antes a denúncia de Snowden. Isso, a internet passa a existir para o governo, né? Seja pelas articulações que chamavam as pessoas para as ruas, seja pela espionagem massiva, que o Brasil era alvo, que o governo era alvo, né? De sua concepção à sua homologação, o Marco Civil tramitou com dificuldade nas casas legislativas. O lobby das operadoras e dos setores vigilantistas da sociedade brasileira foi personificado na figura de Eduardo Cunha. Cunha e seus aliados conseguiram modificar aspectos cruciais da proposta inicial do Marco Civil. Mesmo com suas limitações, o Marco Civil da internet foi visto pelo resto do mundo como o começo de algo revolucionário. Uma alternativa a propostas de controle que eram rejeitadas pelo público nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, depois de sobreviver aos poderes executivo e legislativo, o Marco Civil passou a enfrentar um novo obstáculo: o poder judiciário.
muitas vezes o judiciário olha para essa lei naquela perspectiva, né? Justamente na perspectiva do que a lei quis enfrentar, que é a perspectiva de que a internet é um ambiente que serve à prática de crimes e, portanto, muitas vezes o judiciário, mesmo as forças, o Ministério Público e a polícia, ficam tentando entender lá do que podem tirar do Marco Civil para conseguir mais dados das pessoas, para conseguir tirar sites do ar, etc., num espírito que é justamente o contrário do que formulou, embasou essa lei. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, é a utilização do Marco Civil para tirar aplicativos do ar, como que aconteceu recentemente com o WhatsApp. Acho que o grande problema que a gente tem é que o Poder Judiciário brasileiro, primeiro, não conhece como a legislação funciona, não conhece como a internet funciona e tem dado interpretações equivocadas sobre o Marco Civil. Por exemplo, a gente vê juízes de primeira instância citando o Marco Civil da internet para fazer o bloqueio do WhatsApp, que é uma barbaridade, porque o único mecanismo que o Marco Civil da internet autoriza para fazer bloqueios de aplicações é justamente no sentido contrário do que está acontecendo com o WhatsApp. É quando você não respeita a privacidade do usuário, o Marco Civil prevê um bloqueio daquela aplicação. E o que a gente tem visto acontecer com frequência aqui no Brasil são juízes usando o Marco Civil para autorizar o bloqueio de uma aplicação justamente porque ela não quer entregar dados dos usuários de maneira generalizada. Então, você tem uma dificuldade que a gente tem no Poder Judiciário que não é só para a agenda da internet, que é para várias agendas do campo progressista, de dificuldade de interpretação de lei ou de interpretações equivocadas da legislação. Acho que o trabalho que a gente tem que fazer tem que ser muito mais no sentido de formar o judiciário para entender como é que a internet funciona e como o Marco Civil pode ser bem aplicado, do que modificar o Marco Civil nesse momento. Além do judiciário, as operadoras de telecomunicações ignoram deliberadamente outro pilar fundamental da lei do Marco Civil: a neutralidade da rede. A neutralidade da rede é o princípio que garante a igualdade no tratamento de dados, independente da sua origem, formato e tamanho. Um obstáculo para a criação de pedágios digitais na forma de limite de franquia de pacotes. O Marco Civil já enfrentava um judiciário distanciado da pauta da liberdade na internet, um legislativo reacionário e operadoras de telecom que ignoram a lei. Mas a coisa ficou ainda pior com o impeachment de Dilma Rousseff. No fim de setembro de 2015, a situação do governo Dilma Rousseff já era crítica. Sem diálogo com o poder legislativo, Dilma não conseguia mais governar. Agora presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha era a figura mais poderosa da nossa República. É nesse contexto que Hildo Rocha, deputado do PMDB e aliado de Eduardo Cunha, propõe o impensável PL 215. Duas questões principais são relacionadas a esse PL. Uma é a liberdade do usuário de internet, rede social, quem gosta de escrever no seu perfil de Facebook. Essas pessoas, se um político vier se sentir incomodado por alguma dessas publicações, ela vai ser penalizada na rede, essa publicação vai ser removida sem nenhuma ordem judicial, ou seja, não vai passar por nenhum mecanismo de avaliação e julgamento de se aquela publicação ela realmente está ferindo a honra de uma pessoa, de um político ou não. Então essa é uma das questões relacionadas ao PL 215. A outra questão é o que a gente chama de direito ao esquecimento. É uma prática de se remover conteúdos na internet que dizem respeito a algum caso, algum crime, algum julgamento pelo qual essa pessoa tenha passado, sendo ela condenada ou não. Meses antes, havia sido criada uma CPI de cybercrimes. O relatório final da CPI de cybercrimes sugere um conjunto de projetos de lei que destruiriam o Marco Civil. São sugeridas leis que colocam pornografia infantil e terrorismo no mesmo patamar de pirataria ou ofensas na internet. A CPI dos crimes cibernéticos ela surgiu na Câmara dos Deputados num contexto já de disputa desse processo de tentativa de fragilização e de enfraquecimento do então governo Dilma. Naquele momento, várias CPIs estavam em fila para serem instauradas na Câmara e o PT, incrivelmente, propôs uma CPI para discutir violações de direitos humanos e pedofilia na internet. Era um motivo muito nobre, a gente sabe disso, coletou as assinaturas para que essa CPI fosse instaurada, mas rapidamente essa CPI foi totalmente
contaminada e controlada pelos setores vigilantistas e conservadores que já estavam operando com muito mais força do que a esquerda dentro da Câmara dos Deputados. Ninguém é a favor da pedofilia, ninguém é a favor do terrorismo. E aí, interesses econômicos ligados à indústria do copyright, né, da propriedade intelectual, aproveitaram essa porta aberta com essa CPI para colocar a rediscussão de interesses econômicos privados junto com questões criminais graves, porque não dá para você comparar a prática de crimes de pedofilia, terrorismo, tráfico de armas, com violação de direitos autorais. Nós já temos, com relação à pedofilia, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivos legais que criminalizam a prática do provedor da internet que, intimado oficialmente de uma ordem judicial, deixe de retirar o conteúdo do site. Já existe a pena de reclusão de 2 a 4 anos, né? Isso já está previsto na lei. A gente não precisaria rediscutir essa questão dentro do Marco Civil da Internet, que, como o próprio nome diz, é uma lei que estabelece direitos civis. Então a CPI, na verdade, ela nasce para discutir um tema super importante para a gente, que é a questão das violações de direitos humanos no ambiente digital, e ela passa a ser controlada por esses setores que hoje são os responsáveis por inúmeras tentativas que estão tramitando no Congresso de modificação do Marco Civil da Internet e de aprovação de uma série de projetos de lei que pretendem promover uma vigilância em massa e atacar a privacidade dos usuários. Tem algumas leis, né, como a que o Senado aprovou, que não é os 6 projetos nefastos, absurdos da CPI de cibercrimes. No Senado, veio um projeto de lei que permite que a Polícia Militar obtenha dados cadastrais de qualquer um de nós que tem conta na internet, sem ordem judicial. Agora, repare o absurdo. A Polícia Militar, ela não é uma polícia judiciária na nossa Constituição. Não cabe a ela investigar nada. Então, para que você vai dar acesso à Polícia Militar a dados cadastrais sem ordem judicial? Quer dizer, nós estamos vivendo um estado de exceção absurdo. Uma das coisas que isso vai exagerar, você já deve ter visto na cidade, principalmente se você é da periferia, que a Polícia Militar para um cidadão qualquer e pede para que ele entregue o celular e ela começa a pedir senha, olhar mensagens do WhatsApp, e-mail e tal. Isso é completamente ilegal, é completamente absurdo. Por quê? Porque para ele acessar a comunicação de qualquer pessoa, o policial precisa de uma ordem judicial, a não ser que ele esteja fazendo uma operação que é de flagrante, e não é o caso. Agora, vivemos um outro momento. Saímos da esperança por um marco regulatório criado para proteger direitos para um possível futuro onde a internet no Brasil se tornaria impraticável. Hoje, uma mudança na forma como ela funciona e nos princípios que a gente conseguiu garantir com o Marco Civil da Internet tem impactos não só para a agenda específica da internet, mas tem impacto para a democracia brasileira como um todo. E a resistência, por outro lado, pode ser feita pela rede. Porque muita gente que apoia esses deputados conservadores certamente não apoiariam as medidas que eles querem fazer com a internet. Muitas vezes também decisões que tratam de maneira rígida a regulação da rede têm relação com o fato de que essas autoridades não têm conhecimento da profundidade da complexidade da rede e dos efeitos em massa que as decisões delas podem ter, porque às vezes elas estão olhando para uma coisa específica sem conseguir prever o impacto que essa decisão delas pode ter para a massa de usuários da rede. A mudança no modo como a internet funciona hoje no Brasil vai te afetar. Vai afetar em relação a que páginas que você vai ter direito a acessar ou não no país, vai afetar a novos conteúdos que vão deixar de serem veiculados na rede e vai afetar, sim, a sua privacidade, porque você não precisa ser um militante, um ativista para que o seu direito à privacidade deva ser garantido. Então, acho que a luta nossa, ela, em defesa da internet, ela tá assim, bem no começo. A gente teve um retrocesso
a gente tinha avançado muito e agora a gente volta a ter que lutar em defesa de liberdades que a gente já tinha consolidado no Marco Civil. É isso que está acontecendo. No meio dos anos 90, pouca gente podia prever no que a internet se transformaria. Desde sua aurora, a rede mundial de computadores já demonstrava sinais de que se tornaria uma plataforma poderosa para disseminar ideias e agregar pessoas com pensamentos em comum. Mas a internet é, por definição, uma sociedade de controle. Toda a comunicação que fazemos trafega por sistemas físicos e lógicos passíveis de vigilância. Qualquer transformação na forma como o mundo funciona vai encontrar resistência. A internet é um palanque, mas também um território de caça. Não há, na história da humanidade, nenhum registro de transformação real sem uma resistência conservadora e agressiva. A mesma internet que agrega é também um instrumento para rastrear, conter e criminalizar as tentativas de transformação. Da mesma forma que o ativismo percebeu o mundo digital como uma grande plataforma para diversas pautas, o conservadorismo aprendeu a utilizar a rede como instrumento para várias práticas de rastreio e intimidação. Foi assim ao redor do mundo, e foi assim no Brasil. Bom, o que a gente percebeu é que logo, quando começou 2013, houve uma investida muito grande do Estado em todas essas 3 esferas, seja no Executivo, Judiciário e no Legislativo, no sentido de aprimorar e de sofisticar os meios de repressão, E nesse sentido, a gente viu que o vigilantismo foi uma arma muito usada e uma tática muito utilizada pelo Estado no sentido de fazer um mapeamento ideológico de manifestantes e de movimentos sociais e para auxiliar a repressão que a gente está acompanhando desde 2013, Nós sempre vamos nos debruçar entre essas duas forças, Organizações e coletivos que utilizam a internet como espaço democrático e os governos e as forças repressivas do Estado que utilizam a internet justamente como espaço de opressão, como espaço de vigilantismo. Aqui no Brasil fica bem claro que, na verdade, esse auge do vigilantismo na internet começa não só depois do impeachment, depois do governo Temer, mas já começa previamente no governo Dilma, com leis que são tão bizarras como, por exemplo, a lei antiterrorismo que foi, infelizmente, assinada pelo seu gabinete. Valeu, obrigado. Bom, boa noite. Estava vindo para cá agora, relendo o texto mais uma vez. Equiparar-se ao ato terrorista a prática de qualquer das seguintes condutas: destruir, danificar ou, vejam bem, apoderar-se de tal, escolas. Então nós temos agora uma boa quantidade de adolescentes exercendo a sua cidadania, dando lições de democracia para nós adultos, apoderando-se de escolas, É botar a pena de até 30 anos de prisão para um crime que não existe no país, a não ser se fosse tratado estrito sensu. O que existe é aplicado pelo Estado, mas todos nós sabemos que não é esse o alvo da lei. Uma lei que visa, evidentemente, criminalizar movimentos sociais. Tudo aquilo fora da ordem estabelecida pelos grupos que os governos representam em desacordo com essa visão de progresso e crescimento econômico, seja no campo ou na cidade, leva pau e leva cacete. Isso aí também, todos nós sabemos disso. Agora, em vez de aceitar e promover o debate público e a dignidade dos participantes desse debate público, governos vão renovando seu estoque de gás lacrimogêneo, lançando mão de caveirões e bombas para limpar a cidade para os seus homens e mulheres de bem. Essa lei antiterrorismo
é o maior atentado à democracia que aconteceu depois do fim do regime militar. Eu queria deixar claro isso. A lei antiterror é feita sem dó nem piedade contra a liberdade de manifestação, o direito à reunião e o legítimo direito de resistência. Eu acho que assim, no ponto de vista legal, jurídico, a gente já tem todo um conjunto de legislação que é suficiente. Isso eu não quero testar na prática, eu acho que o futuro vai dizer pra gente, mas a gente tem condição hoje de criar situações em que não precisa de nada para mandar uma pessoa para cadeia, para investigá-la, para grampeá-la, etc. Eu, sinceramente, eu acho que essa discussão no direito, eu acho que ela já se acabou, mesmo porque a gente está cada vez mais aprofundando um estado de exceção. Então a gente pode assumir, eu acho que é isso que vai favorecer depois a nossa defesa, a gente pode assumir que tudo que for possível em termos de vigilância e perseguição pode acontecer. E é a partir desse cenário lastimável que a gente começa a criar as nossas defesas. Antes da lei antiterror e na esteira das jornadas de junho, uma portaria do Ministério da Defesa, nomeada Garantia da Lei e da Ordem, reuniu um conjunto de procedimentos de vigilância, infiltração e neutralização de movimentos sociais. Foi amparado nessa portaria que o Exército Brasileiro tentou justificar as atividades do capitão William Pina Botelho. Atuando sob o nome de Balta Nunes, o capitão Botelho se infiltrou em vários movimentos por meio das redes sociais. Finalmente, no dia 4 de setembro de 2016, o capitão do Exército se uniu a um grupo de mais de 20 jovens para seguirem juntos a um ato contra Michel Temer na Avenida Paulista. Detidos antes de se juntarem ao ato, o capitão Botelho não foi autuado com os demais. Após 24 horas detidos, os jovens foram libertados pela justiça, pelo simples fato de que não havia qualquer ato infracional em que pudessem ser qualificados. O caso Balta Nunes trouxe à superfície a existência de um doicode 2.0, fundamentado nos mesmos princípios de vigilância e paranoia da ditadura militar, mas agora contando também com uma interface digital. E nesse sentido eu acho muito importante relembrar o caso dos 23 ativistas do Rio de Janeiro. Toda a documentação das provas a gente pôde analisar e a conclusão que a gente chegou foi basicamente as autoridades policiais e os membros do sistema de justiça se utilizaram de um tripé de provas, né? A primeira prova utilizada para fazer esse mapeamento e para incriminar esses 23 manifestantes foi um mapeamento através dos meios de comunicação. Então era muito comum, a gente analisando o inquérito, a gente encontrar trechos de reportagens do Globo, trechos de reportagem do Extra e de outros meios de comunicação, virtuais ou impressos, em que os policiais iam lá, ou a promotoria, e circulava o nome de alguns manifestantes no sentido de começar a identificar talvez algumas lideranças. O outro meio de prova muito utilizado para incriminar esses manifestantes foram as chamadas rondas virtuais, né? E o que é isso? A gente estava até esperando que eram técnicas de vigilantismo muito avançadas, muito sofisticadas, altamente tecnológicas, mas quando a gente começou a ver esses inquéritos e a ação, a gente viu que nada mais era, na verdade, um policial sentado na frente do computador que ficava rondando por todas as redes sociais que estavam com aquele filtro mais aberto, sem tanta proteção de privacidade, e que ficava olhando ali o perfil do investigado e do manifestante. Então o policial ia lá e via se aquela pessoa, se aquele manifestante que tinha sido identificado num primeiro momento naquelas notícias de jornais, se ele, por exemplo, tinha dado um like, se ele tinha curtido no Facebook uma notícia de uma manifestação. Ou se, por exemplo, ele era amigo na rede social de uma outra pessoa que estava sendo investigada. Então, assim, questões muito frágeis, mas que foram substanciais para incriminação e para constituir esse quadro probatório contra os manifestantes lá no Rio. E o terceiro, né, pé desse tripé, que foi, assim, cabal para
para a prisão e para a condenação desses 23 manifestantes do Rio foram as interceptações telefônicas, né? Porque depois, então, de estabelecida toda a relação ali desses 23 investigados, eles começaram, né, o Ministério Público começou a pedir para o juiz uma série de pedidos de interceptação telefônica que foram dados assim de forma extremamente irregular. A gente sabe que a lei das interceptações telefônicas ela é muito clara no sentido de dizer que a interceptação é o último meio de prova e só pode ser autorizada em casos de crimes gravíssimos e em caso que haja uma alta suspeita, o que não eram esses casos, né? Como que alguém que dá um like numa publicação pode ser considerada suspeita? Então, era um quadro extremamente frágil ali de investigação, um inquérito que tinha um viés extremamente ideológico, era claro ali o seu intuito de mapeamento dos movimentos sociais do Rio de Janeiro, mas mesmo assim o juiz entendeu que naqueles casos era sim possível se determinar a interceptação telefônica e muitos ativistas, advogados, defensores de direitos humanos do Rio sofreram interceptações telefônicas nos seus celulares, nos seus telefones fixos. Não existe vigilantismo governamental das forças de segurança sem ser legitimado pela sociedade, né? Então, infelizmente, tem grandes setores punitivos, conservadores sociais, que aceitam, inclusive solicitam dos setores repressivos do Estado que atuem nesse vigilantismo, né? Sempre, enfim, pela máxima da lei e a ordem, né? Então, a lei e a ordem é sempre esse mantra que legitima essa perseguição na internet. Grupos de ultradireita, que se definem a si mesmos como os grupos de ultradireita, mas estou pensando, por exemplo, em grupos de forças de segurança do Estado, por exemplo, policiais militares, policiais civis, que utilizam a internet não como figuras profissionais, sino fora da estrutura da corporação para espalhar também mensagens ameaçadoras, de ódio, etc., né? Então, eu não saberia te dizer se tem realmente uma estrutura direta de vínculo entre a repressão do Estado e essa repressão dessas milícias sociais, de alguma forma, que são essa vanguarda social da repressão e do policiamento. Mas, obviamente, tem uma ligação indireta muito forte, né? Porque nós estamos falando de duas estruturas que se combinam, que se dialogam e que se legitimam e apoiam uma a outra, né? A internet é vista como uma ameaça onde se articulam grupos de dissidentes e movimentos sociais. E nós sabemos que no Brasil a dissidência social é vista como uma ameaça. Vivemos uma realidade que poderia ser descrita como própria de um filme de ficção científica. Um estado policial que flutua entre o obscuro e o informal. Mas nos espaços mais vulneráveis da sociedade, essas práticas autoritárias ganham um outro significado. Nos espaços periféricos, força bruta tem um outro significado completamente diferente. Essa é uma perspectiva extremamente distópica, né? E a gente pode pensar que no contexto brasileiro não existe só essa dimensão, né? Ou seja, uma dimensão apenas de quem é ativista político, alguém que pode se tornar uma pessoa de relevância, alguém que incomode, e a partir desse momento de incômodo é resgatado o dossiê sobre aquela pessoa e aí se pensa em alguma medida de neutralização. Isso pode acontecer principalmente nas periferias com o extermínio de jovens, principalmente negros. Nós temos vários estados paralelos e informais que atuam conjuntamente. Então, um estado paralelo e informal é o estado policial da periferia, por exemplo, né? No Brasil, nós estamos acostumados a conviver com esse estado policial paralelo, informal e legal que atua na periferia, mas como é na periferia, ninguém se importa, né? Porque a periferia é aquela região invisível do país. A internet, evidentemente, como ela é tão porosa, tão dinâmica, tão fluida, tão difícil de ser controlada, ela pode atuar também como um campo desse estado ilegal, ou pelo menos ilegítimo, informal de coisas, né? Então, nessa situação, a gente não tem essa etapa primeiro de fornecer informações, de se tornar uma pessoa relevante. Isso pode acontecer totalmente no modo automático e direto e instantâneo de uma abordagem policial que faz uma varredura no seu telefone de celular e a partir dessa varredura, do que encontrar no seu telefone, tomar uma decisão sobre o que fazer com você. Então pense no que você vai colocar no seu telefone celular, pense no que você pode apagar no seu telefone celular, o seu conteúdo, de tempos em tempos. Você pode usar alguns aplicativos de mensageria que apagam a comunicação automaticamente depois de um tempo. Você pode fazer isso até manualmente. E se você não quiser ser rastreado ou que o seu telefone possa
operar como uma escuta ambiental, a melhor coisa é você simplesmente deixá-lo em casa de vez em quando e fazer até esse exercício de viver um tempo, algumas horas no seu dia ou na sua semana sem estar acompanhado desse aparelho. Essas são medidas super básicas e são super efetivas. O maior problema de tudo isso é não simplesmente Estado paralelo, ilegal, informal, é que Estados ditos democráticos e tidos como democráticos estão empenhados em criar um arcabouço legal, um aparato legal justamente para proteger e para legalizar essas práticas absolutamente ilegítimas, né? Como, por exemplo, aconteceu, enfim, depois do 11S nos Estados Unidos, né? Toda uma proteção do Estado aparentemente democrático contra práticas absolutamente ilegítimas. E é o que está acontecendo no Brasil também. Começa com o governo Dilma sancionando a lei antiterrorismo e evidentemente continua. Então, para mim, o maior problema é que esse Estado paralelo, informal, esse Estado policial está sendo legitimado pelo Estado formal e democrático, né? Com toda uma série de conjuntos legais legitimados pela ótica do inimigo, do medo, do perigo, e que evidentemente, enfim, acabam potencializando esse Estado policialesco informal. Em 1989, o britânico Tim Berners-Lee criou a World Wide Web. Surgia ali uma das mais poderosas ferramentas de criação e compartilhamento da história da humanidade. Um mundo além do mundo físico, repleto de possibilidades. Mas esse novo mundo foi construído sob os cabos e satélites de um mundo antigo. Um mundo com suas relações de poder consolidadas. Um mundo com seu próprio modelo de negócio. Bom, existe essa ideia de que a internet é uma nuvem, né? Tanto que a gente fala que a coisa que está na internet, ela está na nuvem, né? Mas a gente fala que não existe nuvem. Na verdade, o que existe é uma tecnologia que é física, né? Então, a internet, para existir, ela depende de conexões físicas, que são cabos, né? Cabos, inclusive, subaquáticos, que atravessam continentes. Você tem satélites, você tem equipamentos de rede, você tem roteadores que fazem essa interligação, né, das redes da internet, né, e tudo isso está localizado fisicamente no nosso mundo e com uma predominância muito grande em alguns países, né? Então, a maioria das ligações físicas que a gente tem hoje para a internet, independente de se você está no Brasil, se você está na Europa, na África, na Ásia, né, em algum momento isso vai passar por países como os Estados Unidos, vai passar por países da Europa, né? Existe uma predominância desses cabos e dessa infraestrutura física que está realmente centralizada nesses países. Na década de 70, houve um grande investimento, sobretudo dos Estados Unidos, para a criação de um conjunto de protocolos que pudesse se tornar padrão um pouco mais adiante. Então, investe-se num projeto que, em 80, foi chamado Conjunto de Protocolos TCP/IP, onde a grande característica era fazer a interoperabilidade entre essas redes. Tá? Daí que surge esse nome Internet. A internet, numa tradução muito simples, ela significa a conexão dessas redes diferentes. Então, é net de rede e inter dessa intercomunicação. Então, o termo internet vem daí. Então, fazer com que a rede de satélites converse com a rede de radiofrequência, que converse com a rede de telecomunicações, e ali é óbvio. Como a infraestrutura de voz por telefonia ela já era disseminada de uma forma muito ampla e os custos eles eram menores, era natural que a internet se apoiasse de fato sobre essa infraestrutura. A gente pode falar que é tal qual a coluna vertebral e as costelas, assim, eu gosto de pensar nessa imagem. Então, você tem o backbone,
que é essa grande estrutura, e mesmo o backbone ele está dividido em camadas, dependendo de qual é a capacidade. Então a gente está falando de provedores de conexão Tier 1, provedores de conexão Tier 2, e assim a gente está falando numa estrutura global. O Brasil se encontra no Tier 3, mais à periferia da estrutura física da internet. Essa estrutura não segue propriamente o mapa geográfico, mas significa que boa parte do nosso tráfego ainda precisa passar pelas estruturas do chamado Norte Global, mesmo para se comunicar com países com os quais fazemos fronteira. E é claro que essa condição tem implicações políticas e comerciais. Quando você discute governança da internet ao nível global, o que tem hoje é uma tentativa de governos, de um lado, de controlar a internet, e de outro, das telecoms, governarem, né? E acho que eu até posso dizer isso, das teles governarem a internet, ou o espaço de debate de telecomunicações do mundo ser aquele que disciplina a distribuição e o uso da internet global. Justamente áreas onde você tem maior dificuldade de acesso a bens culturais, enfim, troca de informações, acesso à informação, e aí justamente onde a internet podia fazer essa compensação, que é mais caro ter acesso a ela, então essa compensação não está acontecendo para romper com a desigualdade no Brasil hoje. Por que isso está acontecendo? Por mais que seja uma infraestrutura lógica, né, ela existe, ela depende muito de alguns servidores, alguns sistemas que estão localizados também, em grande parte, nos Estados Unidos e Europa. Né? Mesmo essas decisões lógicas da internet, né, por mais que elas não sejam localizadas fisicamente em um país, porque exatamente as linguagens, né, os protocolos, os roteamentos, né, que a internet faz, tudo isso acaba sendo decidido em grande parte por esses países, né? Então, por entidades americanas, por entidades europeias, né? E aí é uma questão, porque nos fóruns internacionais de governança da internet, sempre tem um debate de um lado dos governos, e principalmente numa perspectiva às vezes de controle estatal, de censura, de coibir certas práticas que são usuais para nós hoje na internet, né? E do outro lado, as teles, a partir dos espaços que são os espaços de fóruns internacionais, como a ITU, né? Que é o espaço, organismo internacional aí vinculado à ONU, mas que é totalmente dominado pelas empresas de telecom, as grandes corporações, na verdade, né? Não dá nem para falar que são empresas, de teles, e também uma grande influência de perspectiva de Estado. Os Estados Unidos eles têm grande influência sobre as decisões. Ainda os Estados Unidos detêm a maior fatia da internet, seja ela na governança e seja ela nas políticas de infraestrutura. Todo o comportamento de todos os usuários do mundo, hoje eles estão sob a custódia de armazenamento de servidores americanos. Então, se você contrata um servidor que está nos Estados Unidos, né, que está hospedado fisicamente nos Estados Unidos, independente do serviço que você colocar lá, seja um serviço feito para brasileiros, né, ou feito pensando numa população X em mente, o fato do servidor estar nos Estados Unidos já coloca o seu serviço, né, de acordo com as leis americanas, quer você queira ou não. Nos debruçando sobre a estrutura física e no funcionamento da internet, o conceito de uma nuvem igualitária se dissipa. Por trás dele surge uma estrutura quase colonial. A colonização do mundo digital não é tão diferente da do século XVIII. Os jardins murados em forma de aplicativos de massa reduzem a produção cultural e tecnológica a monoculturas de pensamento cultivadas por algoritmos. A pluralidade de construção de conhecimento imaginada pelos criadores da web parece agora um sonho distante. Na medida que não é verdade também que a internet, a maioria da população, tanto a maioria da população do Brasil como a maioria da população planetária, não tem acesso de conexão à internet, também é verdade
que com esses jardins morados, o acesso livre aos conteúdos começou a ser bastante relativizado por diversas práticas. Se você perguntar para uma pessoa na rua, o que é a internet? É muito provável que hoje em dia as pessoas respondam que a internet é um serviço. É Facebook, é Google, é Gmail, né? E isso não é internet. A internet é essa teia de redes, a internet é esse sonho, né? Essa coisa, essa capacidade de interconectar pessoas e serviços e equipamentos, né? Muito rapidamente. E as aplicações, de fato, a maioria delas são norte-americanas, né? Então, hoje você não fala internet, não consegue desassociar Facebook, você não consegue desassociar WhatsApp. Então, para uma pessoa que não está em contato diário com tecnologia ou não participa dessas discussões de tecnologia, quando você fala de inclusão digital e quando você fala de internet, pode ter certeza que Facebook e WhatsApp são as coisas que vão surgir nesse primeiro momento para essas pessoas. Você tem a ideia de que a internet ela vai trazer diversidade e vai permitir que as pessoas ampliem seus horizontes e acessem uma série de conteúdos que antes não era acessível, mas depende de qual é o modelo de internet que vai se entregar à população, que vai se oferecer. Eu quero ser visto, eu quero ser ouvido, eu tenho algo a dizer, algo a mostrar para o mundo, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou comprar minha própria hospedagem, subir meu próprio site, programar, eu vou fazer minha própria divulgação, imprimir os panfletos. É tudo muito mais difícil do que simplesmente criar uma página no Facebook. Tá muito cômodo, tá muito fácil, né? Do que criar um canal no YouTube, né? Então, o que eu penso que vai acontecer no futuro é as pessoas cada vez mais usarem esses serviços pela comodidade e por entenderem, né, de formas, né, cada vez mais implícitas, de que isso é ser ouvido, de que isso é ser visto, de que isso é estar conectado. Ainda existem brechas que vêm sendo muito bem aproveitadas, com muito esforço, mas a minha opinião, pelo menos, é que essas brechas estão se fechando e vão se fechar cada vez mais se a gente não agir. Então, é um pouco urgente que a gente reflita sobre como é que essa infraestrutura determina o uso da internet e como é que isso está muito longe do que a gente sonhou para essa ferramenta tecnológica. Penso que movimentos, conversas, debates cada vez mais críticos com relação a esses poderes, que não são necessariamente poderes instituídos democraticamente, é urgente para que possamos retomar a esperança de um mundo diferente desse que nós estamos vivendo. Anos atrás, a simples ideia de estarmos presentes simultaneamente em 2 planos de existência parecia algo inimaginável para a maioria de nós. Mas hoje, a história é outra. Nossas identidades, ofícios, crenças, afetos trafegam no fluxo digital na forma de dados. Só que, diferente da vida humana em toda a sua incontrolável complexidade e beleza, dados podem ser armazenados, classificados e comercializados. Quanto vale a sua vida? Como é que o Google se monetizou, por exemplo? Ele começou como uma empresa que oferecia um serviço bastante inovador, que era um serviço de buscas na internet. Então ele basicamente coletou
todas as informações que ele conseguia sobre páginas existentes, ele criou um index, né, um sistema de catalogação, e criou um algoritmo, né, uma série de comandos, né, uma fórmula matemática que executa uma função. Então, a partir do número de vezes que você usa o Google, ou a partir de qual local, ou a partir de qual navegador, ou a sua intensidade de uso, ele vai identificando que tipo de usuário que você é. Então, o Google e inúmeras empresas começaram a perceber que tudo que você faz na rede, você deixa um rastro. Na verdade, essa é uma condição das tecnologias cibernéticas, né? Que são tecnologias de comunicação e simultaneamente de controle. Então, uma tecnologia cibernética, ela além de fazer aquilo que você precisa, ela gera um ou mais dados sobre o que foi feito. Pronto, aí está a dinâmica que nós estamos vivendo hoje. E essas empresas estão fazendo muito dinheiro nesse sentido, né? De entregar para outras empresas quem nós somos, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, como a gente está se sentindo. E aí, acho que como a gente está se sentindo, parece uma informação que não é relevante, mas é cada vez mais relevante para a economia. Então, se a gente está se sentindo triste, se a gente está se sentindo feliz, se a gente está se sentindo vulnerável, isso coloca a gente com possibilidade da gente comprar mais ou comprar menos, da gente querer buscar um financiamento para comprar um carro ou não. Os dados não são mais captados por sensores parados, câmaras que você passa em frente só. Você tem empresas que vão atrás dos dados. Então, quando eu coloco um intrusor na sua máquina, um cookie, um pixel, uma rotina, um script, eu estou indo atrás de um dado, eu não estou parado esperando. Então, nós temos uma mudança. Hoje você tem o fenômeno da caça aos dados. Né? Um fenômeno que não é só um fenômeno passivo, é uma ação ativa. Essa ação ativa não é natural. Ela foi feita porque se estruturou modelos de negócio muito em função do mercado financeiro, do capital financeiro, que está na origem dessa velocidade toda e dessa captura massiva de dados. Ele vai coletando cada vez mais dados e informações suas, e aí ele te oferece um grande benefício, entre aspas, que seria a sua busca fica cada vez mais personalizada. Como ele sabe o tipo de uso que você faz e quem você é a partir dos seus dados, teoricamente ele oferecia o que você queria acessar. Ao mesmo tempo, ele gera informações muito preciosas para oferecer uma propaganda direcionada. Então o Google, por exemplo, ele pega toda essa base de dados, de informações pessoais dos seus milhões de usuários, e ele chega ao mercado de publicidade e diz, olha, se você quiser atingir um público específico, eu sei como chegar nesse público, né, a partir de forma agregada, olhando para toda uma categoria de populações. Ofertar produtos e serviços sob medida para cada indivíduo. Ofertas de passagens aéreas surgem instantaneamente na tela logo após uma conversa particular com um amigo. Um anúncio de um sapato já no número que você calça e na sua cor favorita. Nada escapa das poderosas ferramentas de detecção plantadas nos códigos dos aplicativos que usamos. E por mais invasivo que isso possa parecer, o lado positivo é sempre mais aparente. É um serviço personalizado, uma atenção especial, pensamos. Assim, fica difícil perceber os aspectos negativos da abertura total e irrestrita da nossa privacidade. Mas eles existem e são muito graves. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa veicular mais é que existe uma discriminação econômica no mundo do Big Data e da coleta de dados. As pessoas não são discriminadas só porque elas são criminosas, ou elas são discriminadas também de acordo com o seu perfil de consumidor. E aí a gente está falando, por exemplo, de coisas que podem parecer pequenas, mas, por exemplo, uma pesquisa, se não me engano, do Washington Post mostrou que homens orientais comprando em lojas online pagavam mais em eletrônicos. Então, a gente está falando desde esse tipo de discriminação, de você pagar mais, porque você não está tão perto de uma loja física que possa te dar o mesmo produto, até uma discriminação que pode levar a você não conseguir um empréstimo para sua casa, você pagar mais no seu plano de saúde. Não necessariamente são informações que você acha que estão correlatas. Então, hoje os planos de saúde
estão interessados, por exemplo, em quantas vezes você erra quando você está digitando um texto. Quantas vezes você, ou se você digita rápido, se você digita com força, com pressão, porque isso fala sobre o seu estado de saúde mental. E talvez essa seja uma informação mais importante do que uma informação que você daria preenchendo uma tabela. Então, a gente está chegando numa sociedade que a discriminação econômica ela vai crescer muito. E quando você for, por exemplo, parcelar uma televisão, você não tem o seu acesso ao parcelamento habilitado, porque o seu dado foi transmitido por uma empresa de pontuação de risco e essa empresa de pontuação de risco passou por um lojista e fez um ato discriminatório sobre você. Ele falou, você não tem capacidade de comprar, portanto você está fora do nosso modelo econômico. E aí a gente está falando que as pessoas que utilizam serviços públicos, elas estão ainda mais vulneráveis, porque elas são praticamente obrigadas a fazer parte de bancos de dados gigantescos que a gente não sabe muito bem como eles são geridos. No Brasil, a discussão sobre uma lei de proteção de dados pessoais já se arrasta há alguns anos no Congresso Nacional. A disputa sobre o texto entre empresas, governo e sociedade civil permanece sem definição. Enquanto isso, a coleta e uso de dados pessoais continua sem regulação. Quando você olha aqui no Brasil, o debate feito em torno da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é um negócio que o Brasil está atrasadíssimo. Discute-se desde 2009, 2010, a importância de estabelecer direitos para os cidadãos com relação aos seus dados. Então, a pessoa teria o direito básico de entender quais dados são coletados por uma empresa. Ele teria o direito de se opor quando ele identifica que tem dados excessivos. Por exemplo, você abre um aplicativo de busca de passagens de ônibus e o aplicativo pede o seu contato de agenda telefônica, as suas fotos, os seus vídeos, o acesso à sua conta de Google e o seu Dropbox. Não tem porquê, no serviço de comparação de passagens de ônibus, acessar suas fotos, seu Dropbox, sua conta de e-mail. Então, obviamente, as empresas querem que esse modelo não vá para frente, porque elas não querem assumir os custos de monitorar quem são os parceiros comerciais que elas contratam, né, e quais são as técnicas de análise de dados pessoais e quais são os riscos que ela apresenta para o cidadão. Então, é impressionante o modo como esse lobby se organizou no Congresso, né, para flexibilizar a legislação, então retirar alguns direitos. Por exemplo, eles não concordam com o conceito do que seria dado pessoal. Eles acham que dado pessoal deveria se restringir às informações de uma pessoa identificada. Então, o seu nome, o seu CPF, o seu RG, o seu endereço, sem considerar os metadados. O metadado é tão importante quanto o dado na sociedade da informação. Por exemplo, ele diz aonde é o endereço que você acessou, quanto tempo você ficou nele, ele é o cabeçalho do e-mail e o local que veio para o local que vai. Então isso é o metadado. Então o metadado e o dado constituem o que a gente chama de rastro digital. Então se você combinar a sua geolocalização com o tipo de aparelho que você usa, com a quantidade de vezes que você acessa um aplicativo, né, e outras informações sobre qual IP que você está se conectando, com qual provedor, se você combinar todas essas informações, você chega a uma pessoa, você identifica ela. Então, por isso é fundamental que a gente comece a ter uma lei de proteção de dados pessoais que trate tanto do ambiente analógico quanto do ambiente digital. O fato é que não precisamos mais de acesso de conexão à rede para existir nela. Hoje, as nossas informações de seguro social, movimentações financeiras, cadastros em serviços públicos fundamentais, tudo aquilo que nos identifica como cidadãos já trafega na rede. Acho que um dos maiores desafios para a gente hoje é sensibilizar as pessoas comuns, as pessoas que costumam dizer que não tem nada a esconder, que a proteção de dados pessoais e a privacidade também diz respeito a elas. E muitas vezes isso acontece das pessoas não acharem que não é importante ter controle sobre os seus dados pessoais, porque esse modelo, né, ele parece invisível. A gente não consegue acessar como ele funciona. É extremamente importante deixar claro que proteção de dados pessoais não é somente para quem usa aplicações de internet ou quem se conecta à internet. Isso está totalmente ligado com o modo como a gente usa serviços diários, cotidianos, e o modo como a gente passa os nossos dados sem perceber, né, porque isso é muito sutil. E quais deveriam ser os nossos direitos para proteger esses dados?
Nós temos que recuperar a liberdade. E a liberdade hoje, ela está colocada, tem um novo tipo de liberdade. É a liberdade de não ser classificado por algoritmos. É a liberdade de não ser modulado por algoritmos. É a liberdade de nós podermos escolher o que a gente quer nisso que eles chamam de dilúvio da informação. Quando foi criada em meados dos anos 80, a internet carregava consigo a promessa de uma revolução. O simples fato de poder transferir dados por várias plataformas interconectadas entre si já havia transformado para sempre a comunicação. No fim dos anos 80, a chegada do sistema de protocolos WWW e suas possibilidades para transferir arquivos multimídia transformou a internet em uma espécie de utopia possível. Mas a internet que prometia a revolução pelo acesso à informação, pela inovação ilimitada e pelo compartilhamento de conteúdos e ideias de forma irrestrita, ficou na promessa. A internet chegou ao Brasil na virada dos anos 80 para os anos 90. A partir de 1995, com a liberação comercial do acesso por meio de provedores, milhares de brasileiros passaram a contar com uma janela diferente para o mundo. Os computadores pessoais ainda eram uma realidade distante para a maioria dos lares, e mesmo o acesso de conexão por via de escada não era algo tão barato de se conseguir. Mesmo assim, essa primeira geração de brasileiros conectados conheceu uma internet muito diferente da que conhecemos hoje. Não havia aplicativos exclusivos para determinados tipos de conteúdos e as redes sociais como as conhecemos nem sonhavam em existir. Havia apenas o browser, o navegador. Before mobile devices which can run apps, people would talk to various services using a web browser. And that automatically protects you somewhat from mistreatment because you wouldn't install software to talk to any particular site. Your software that you would choose would be general purpose. And you could get some since 1998 that was free software. And so you'd avoid, you could use websites without having any non-free software running on your computer to mistreat you or control you. You would use a computer, and we could use a free web browser to talk to these sites, and then we would have control over our side of that conversation. E a partir desse navegador, com os recursos multimídia ainda tomando forma e uma estética simples, o ato de abrir uma janela era o início de possibilidades infinitas. E qualquer um que estivesse conectado era potencialmente tanto consumidor quanto criador de conteúdo. E aí a internet se apresenta como uma possibilidade de realmente virar do avesso o que a gente entendia como acesso à comunicação e possibilidade de produção de informação, de comunicação, de cultura, de conteúdo, porque a internet é o único meio possível de dar conta de toda a diversidade cultural da humanidade. Não existia até então um meio capaz disso, porque, enfim, no jornal você tem um espaço físico limitado, no rádio, na televisão você tem uma grade horária de horas finitas, você tem um limite no espectro magnético de quantos canais você consegue transmitir, e na internet você tem uma infinidade de possibilidades. E você tem também a possibilidade de que a sua notícia, o seu blog, a sua postagem
ela está no ar 24 horas por dia, acessível ao mundo inteiro, assim como o site de uma grande empresa de comunicação. Todo mundo está em pé de igualdade em termos de possibilidade de alcance do que você está fazendo. Com uma conexão de internet, você consegue espalhar isso. Então, você tem, de repente, uma cidade isolada que não tinha um cinema, não tinha uma locadora, a rádio local só tocava as mesmas músicas repetidas e, de repente, o moleque lá tem a internet, ele tem acesso a toda a filmografia e discografia mundial. E isso abre uma possibilidade incrível desse moleque fazer coisas novas e inovar sem precisar sair dali. So it should be a free space of communication, of information, of exchange, where people feel good, where people can exchange all kind of idea, of art, of science, of whatever you can imagine. And this should be a free space. It should be a space where people feel safe, where people can communicate in a free way, in an open way, where people are not attacked, where people are not observed, where people can just also have their privacy, can be public when they want. So they should, whatever they do, they should have the possibility to decide if they want to do it public or if they want to do it privately, and whom they want to speak to, and how this information can be shared. This is my idea of the internet as a free open space. Com o passar do tempo, os poderes que controlavam a estrutura física sobre a qual a internet foi construída aumentaram a sua influência para redirecionar a grande rede para um caminho virtualmente sem volta. Grandes aplicações, mantidas por grandes investimentos, passaram a concentrar o conteúdo e controlar o compartilhamento dele. Grandes ferramentas de busca passaram a privilegiar os conteúdos e serviços patrocinados enquanto relegava os demais. Nesse mesmo período, surgiram as plataformas móveis. Os tablets e os smartphones ficavam cada vez mais acessíveis e mais sedutores, e dentro deles, ícones de aplicações fechadas passaram a direcionar o usuário aos conteúdos de forma excludente, onde só se vê o que os seus desenvolvedores acham que deve ser visto. Inicialmente elas aconteciam através do uso de computadores, de desktops, pessoas que usavam web, Facebook e coisas que tais, que a partir de login com o usuário e senha, você acessava esse jardim murado, que é um jardim apenas, não é a internet. Esse assunto, esse tema, sempre foi muito relevante, porque diferenciava do conceito inicial da internet e da web, né? Porque sempre foi algo mais distribuído, tanto em termos de produção de conteúdo, quanto em termos de acesso a esses conteúdos também. Então, o advento dessas aplicações vinculadas a uma grande corporação, né, como provedora de informação, como um único jardim onde você poderia acessar toda e qualquer informação que fosse de seu interesse. Eu acho que tem uma virada cultural que a gente vem vivenciando nos últimos anos, que é a percepção da internet como esse espaço diverso e aberto e dinâmico e múltiplo e enorme, cheio de diversidade, para simplesmente mais um espaço de consumo. Então, onde no começo dos anos 2000 a gente tinha uma diversidade de blogs e as pessoas ali entendendo como é que fazia aquilo, e um monte de gente publicando, e você entendendo como é que aquilo, como navegar naquele monte de informação. As faculdades de comunicação todas discutiam, nossa, a internet tem muita informação, gera ruído, não sei o quê. Hoje em dia você tem isso tudo muito mais afunilado, e as pessoas consumindo a informação a partir de muito menos canais do que antes. E foi assim que uma nova geração de usuários que só conheceu a internet a partir dessas plataformas móveis esqueceu a existência do navegador,
sem nem imaginar tudo que a internet um dia já foi ou poderia ter sido. Quem vê a internet hoje, com as suas grandes empresas, não imagina que muitas das plataformas básicas que permitem o seu funcionamento não foram desenvolvidas para gerar lucro. I feel like to understand where the internet came from and where we'd like it to go, one of the things we have to understand is the cycle of appropriation that happens under capitalism. So it's important that people understand that many of the innovative ways that we use the internet today that we think of as things that were developed by private companies for profit were actually initially pioneered by activists. And I'll give you a really good example. Twitter. So Twitter is a world-famous social media service. People use it for all kinds of things. It has a business model. But the prototype for Twitter was something called TextMob. And it was a tool for activists to use to coordinate direct action to shut down streets and avoid the police in New York City in 2004. So a bunch of different movements got together and said, we need to block the Republican convention, we need to keep the police from stopping us, and we need to cause as much chaos as we can in the streets of New York. And so this guy named Tad Hirsch had developed a tool called TextMob, and another person named Evan got together and they built this system that allowed people to quickly sign up for groups and receive updates via SMS and text messages to coordinate direct action in the streets of New York. And it was pretty successful. Thousands of people used that system. I was there, I used the system. And after that mobilization was over, Evan went back to San Francisco where he was working at a podcasting company called Odeo. And Odeo was failing because not enough people were interested in podcasts, they were running out of money. And so Evan said, I used this great tool and helped work on this tool called TextMob in New York. I think people might want to use it for something more than just avoiding the police. So he gave a demo of TextMob, and then a team of hackers at Odeo and employees created the first version of what was then called TWTR, or Twitter. And so the demo design for what is now a multinational, multi-million-dollar company with I don't know how many employees, hundreds or maybe thousands, was actually free software developed by hackers and anarchist activists to fight the police in the streets of New York City in 2004. And there are a lot of stories like that, where the pioneers and the innovators who really created the groundwork for what we now know as the internet, much of that groundwork was laid by hackers and activists working with the global justice movement in the late 90s and early 2000s. Esse ciclo de apropriação que controla a inovação e o compartilhamento de ideias continua a avançar através dos acordos silenciosos entre os que controlam a estrutura física da internet e um seleto grupo de corporações multimilionárias. Para eles, a internet é apenas um negócio lucrativo ou uma forma de controlar a expressão do livre pensamento de acordo com a sua conveniência. Para nós, a internet é muito mais do que isso. Mas ainda que não possamos mais retornar ao ponto do caminho onde a internet poderia ter sido algo diferente, mais rica, mais inventiva e mais diversa, é possível uma outra internet? People's movements come up with interesting new technologies, and then the capitalist system notices them, appropriates them, takes them, turns them into something that can generate capital and extract profit from people's daily activity and sell things back to them. But the cycle of appropriation is a cycle. And so what happens now is that people use tools like Twitter and Facebook and YouTube to document our own social movements and to coordinate action and to shut down streets and avoid the police. So the moral of the story is we shouldn't be surprised that people are using tools like Twitter to fight power, because initially the basis for those tools was something that was developed for decentralized, activism. And so it's a constant cycle. It comes and it goes back and forth. And what I'd like to think is that in the current moment that we're living in, which is a moment of resurgent fascism, explicit white nationalism, the expansion of heteropatriarchal systems and settler colonialism, the continued displacement of indigenous peoples from their lands, the resurgence of this brutal far-right regimes in the United States with Trump and here in Brazil and in many different countries,
we're also seeing a resurgence of activism and cross-movement solidarity, and technologists and designers and activists working together to create a new layer of tools that we can use to dismantle these oppressive systems and build a more liberatory and just future for all of us. So the cycle of appropriation, hacking, innovation continues so that we can help create a future that we really want to see. A internet de hoje é algo muito distante do que imaginavam os seus pioneiros. A nova fronteira, que transcende o tempo e o espaço, infinito em possibilidades, hoje consegue reunir os piores pesadelos do ultraliberalismo econômico e dos estados supertotalitários, o que compromete severamente os nossos direitos mais básicos enquanto parte de uma sociedade. Mas diante disso tudo, não existe resistência? O fluxo de dados que chega às nossas máquinas é controlado, seja por estados tentando restringir a liberdade de pensamento e expressão, ou por corporações buscando atender aos seus interesses econômicos. Pior que isso é o fato de que as informações das nossas vidas pessoais, dentro e fora da rede, se tornaram uma commodity valiosa, capturadas muitas vezes sem o nosso consentimento ou sequer o nosso conhecimento. You have to realize that all those services are spying on you. Running an app to talk to a business is a big step downward from visiting the website, even if there were non-free code in the site's pages. Businesses want to have people use apps because that gives them more power to control people and track them and snoop on them, which is exactly a reason why we shouldn't go along. Thousands of the most popular Android apps that people had to pay for, 60% of them were recognizably snooping on the users. And of the gratis apps, the ones that didn't charge a fee, 90% of them were recognizably snooping on users. So these programs, all of which are non-libre, non-free, most of them are malware. You can ask what kind of business is behind it. So ask yourself all the time, why the hell give us these programs, this software for free? Because they are good guys? Actually, mostly not. It's because they have some kind of business. Think about it. And find out and read about it, and then you can start to think how you want to use this interface, and if you really want to trust that people. E eles têm uma força e uma capacidade de não só de perceber ou de ter um controle ou de ter uma coleta de dados absurda dos cidadãos do mundo inteiro. Isso a gente já sabe muito bem. Mas eles têm também, isso a gente não sabe tão bem, um poder de moldar o que essas pessoas acessam. Então, o que a gente falava há alguns anos atrás do poder da Globo de manipular um debate político, por exemplo, é absurdo e é incontrolável, porque como é uma plataforma fechada, você não tem acesso, você não sabe, você pode talvez tentar deduzir, mas você não sabe
quais são os mecanismos que eles estão usando, quais são os critérios que eles estão utilizando para mostrar essa ou aquela informação para cada pessoa. Ou seja, você está totalmente refém, você está expondo a sua vida inteira para uma empresa, e essa empresa está sendo a intermediária entre você e todo o conhecimento e tudo que está acontecendo na humanidade. Restrição e violação de direitos fundamentais, espionagem massiva, discriminação econômica, da perseguição ao nosso pensamento crítico até o prejuízo financeiro. À medida que governos e corporações aumentavam seu controle sobre a internet, também crescia a importância da figura do whistleblower, ou denunciante. Os whistleblowers são pessoas ou coletivos que ocuparam alguma posição dentro das estruturas de poder ou que tiveram acesso a elas. E ao constatar práticas obscuras dentro dessas estruturas que colocam em risco os direitos fundamentais, os whistleblowers denunciam essas condutas. Em 2013, um deles, Edward Snowden, sacudiu o mundo. Snowden denunciou um aparato de espionagem em escala mundial, envolvendo agências de segurança de 5 países liderados pelos Estados Unidos. Esse aparato de segurança era tão sofisticado e tão poderoso que, se não fossem pelas evidências apresentadas, seria quase impossível de se imaginar. Países inteiros, seus cidadãos e seus governantes estavam sendo grampeados pelo que ficou conhecida como a Aliança dos 5 Olhos. The state is very powerful. It has to be very powerful to do its job. So, because it's powerful, we have to keep it closely in check. States tend to do things secretly, often very dangerous or oppressive things. They do it through fear. That's why any act of terrorism is so useful to setting up the security, surveillance, tyranny state. We have to watch out for the politics of fear. And the way that happens is with the help of whistleblowers, people like Edward Snowden in the US. We depend on them to make democracy function. As reações ao redor do mundo foram imediatas. Relações diplomáticas ficaram estremecidas. A então chefe do Estado brasileiro, Dilma Rousseff, fez um discurso acalorado na ONU em defesa das soberanias nacionais e direito fundamental à privacidade. Jamais pode uma soberania firmar-se em detrimento de outra soberania. Jamais pode o direito à segurança dos cidadãos de um país ser garantido mediante a violação de direitos humanos e civis. Não se sustentam argumentos de que a interceptação ilegal de informações e dados destina-se a proteger as nações contra o terrorismo. A ONU deve desempenhar um papel de liderança no esforço de regular o comportamento dos Estados frente a essas tecnologias. After the Snowden leaks, one of the most angry reactions came from President Dilma in Brazil, because the documents released by Snowden showed that the U.S. was very aggressively eavesdropping on Brazil, on President Dilma, on the Brazilian government, and also on the major oil company Petrobras down here. So it angered a lot of people in Brazil, and certainly angered President Dilma, so she decided she wasn't going to come up for a state dinner. I came down to Brazil. She invited me to Brazil to meet with her and discuss this around that time. And among the things we discussed was how to avoid NSA, and I showed that all the undersea cables from Brazil went to Miami, where they were accessible to NSA, and that was pretty much unacceptable to her because she wanted to give more privacy to Brazilians who didn't want to be eavesdropped on by NSA. So one way was to develop a cable system that went directly to Europe and bypassed Miami, bypassed the US. And another way was by developing a satellite system
outside of the U.S. And so she went to Europe and had the French conglomerate develop a satellite, which I think was just launched a few days ago. So there were these advantages, which I think were very positive. The problem is NSA works very hard to do eavesdropping. And the problem is if, in case the NSA made a cooperation with Portugal, where the satellite cable comes in, to ask the Portuguese to tap that into the cable. You just never know. Após as reações em todo o globo, pouca coisa mudou. Mas ao menos agora passamos a saber que existia uma ameaça poderosíssima e o tamanho do seu alcance. 4 years after Snowden, the surveillance apparatus has not been dismantled to any significant degree. We don't have oversight. We have a continued expansion at every level of the surveillance system, and that includes what's happening, what the NSA is doing, what the Five Eyes Agreement countries are doing. So we have nation-state surveillance that continues to expand. And then in some ways, more importantly, because it impacts people's daily lives to a greater degree, we have the expansion of municipal surveillance. So police forces in cities at the municipal level are gaining access to increased surveillance tools to focus on social movements and dissident actors. We have new layer of private sector firms that have emerged to sell surveillance as a service to city governments and to police forces. So smaller actors, smaller state actors are now able to surveil social movement organizations in ways that previously only national level actors were able to do. So in order to be secure that the state can't track people, which is really the most important security we could think of, the security of our democracy, we have to require that all systems be designed so that they don't accumulate this kind of personal data about people. And that way, even if the state decides to throw away our privacy and endanger our democracy, the technical job of doing so would be gigantic. On the other side, I would say that we have, since Snowden's revelations, an increasing awareness in the general population of the problems of surveillance. We have amazing new networks of people to bring awareness about all the ways that surveillance functions in our lives to a broader audience. We have an excited new generation of hackers and activists and social movement participants who know what's happening with surveillance and live it on a daily basis and are adopting tools like Signal for secure communication and teaching each other in their communities about how surveillance operates and how we can avoid it. So I would say in those senses things are getting better because we have a broader sense of awareness and solidarity across many different movements to combine and defeat the expansion of the surveillance system. So my experience of the World Wide Web was very different from most people's. It gave me a particular viewpoint on things, which was oriented more towards my freedom than to whether things look pretty. And that, I think, is the right way to approach any aspect of computing. Think first about how it affects your freedom. Whether it looks pretty or not, that's a minor detail. Computing plays a big role in most people's lives nowadays. If we lose our control of our computing, we can't defend our other human rights. We must regard having control of our computing as an essential human right, necessary both for our online activities and for maintaining other human rights. A internet pode não ser a pauta mais importante, a mais antiga ou a mais urgente, mas ela é essencial. Pois se perdermos a internet, perderemos um fronte fundamental para todas as batalhas que travamos todos os dias nas nossas vidas. Após quase 30 anos da sua criação, é impossível dissociar a internet das nossas vidas, até mesmo para quem não tem acesso de conexão.
tudo aquilo que nos define enquanto parte de uma sociedade, de movimentações financeiras até acesso a serviços públicos e programas sociais, existe espelhado na rede. Nós vamos resistir.